né? E isso é bem legal. Bem, e aí eu vou tentar, né, ajudar vocês nesse momento, principalmente aqueles que têm um pouco mais de dificuldade na parte das aulas online, ok? Então, para aqueles que já acessaram o seu e-mail institucional, foi mandado para o seu WhatsApp privado, né? O seu e-mail institucional, foi mandado a senha provisória para o seu e-mail institucional para você poder acessar. Então, para as aulas online, cada um de vocês terão um e-mail institucional, né, próprio para que você possa acessar essas aulas online. Você não vai conseguir acessá-las de um e-mail comum, seu e-mail particular. Você vai ter que acessá-la a partir do seu e-mail institucional, né, aquele e-mail que foi mandado para o seu grupo de WhatsApp. Lá tem uma senha provisória, tá? Eu estou explicando porque alguns ainda não entraram, tá? Então, lá tem uma senha provisória, né? Você vai usar a senha, cria a sua própria senha e acessa o seu e-mail institucional. Quando você acessar o seu e-mail institucional, lá vai ter um convite para você participar da sala de aula virtual. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Como que vai ser a sala de aula virtual. Então, vocês estão conseguindo visualizar aí, né? Beleza? Ok, então aqui, ó, essa tela que eu estou apresentando para vocês é como vocês verão, né? A sala de aula virtual. Então aqui vai ter o nome da disciplina, né? Imagine que seja língua portuguesa. Então vai ter aqui o nome da disciplina, a turma, né, de vocês. E aqui, ó, tem um link que eu estou colocando o mouse, o cursor, ó, o link. Esse link é por onde você vai acessar a videoaula. Então, você vai entrar na sala virtual uns 10 minutos antes, né, do início da aula. Então, você vai clicar aqui nesse link. Então, você vai entrar direto, né, no Google Meet, exatamente como vocês entraram aqui, ó, na sala que nós estamos agora, né, nesse momento que nós estamos agora. Então, você vai clicar aqui, ok? Alguns professores deixam esse link permanentemente acessível, mas outros, eu, por exemplo, só deixo o link acessível quando eu entro. Então, depois que eu entro, eu coloco o link acessível. Se eu não entrei, você não vai ver esse link aqui. Você só vai ver depois que eu entrar na sala virtual, aí eu vou disponibilizar o link para vocês, né? E aí você vai poder entrar aqui, tá? Mas isso depende muito do professor, tá bom? Aqui é o mural. Então, tudo que o professor postar vai aparecer aqui nesse mural, né? O que ele postar, os comentários que ele fizer, comentário que os outros colegas também fizer, vai aparecer aqui nesse mural, tá bom? Aqui, ó, aqui é o atividade. Então, tudo que o professor postar de atividades para vocês, né? Aqui nessa aba, ó, tem a aba do mural, a aba da atividade, ó. Então, tudo que ele postar de atividade, textos, se ele postar, por exemplo, alguma prova, também vai aparecer aqui, né? Aqui tem as pessoas que participam, tá? Vocês podem ver, né? Os outros colegas que fazem parte também da turma. Então, basicamente, é isso. Como é que você vai, né? Quando você acessa aqui no seu e-mail, ó, tá vendo? Você vai receber um convite aqui para entrar na sala de aula virtual. Você clica, né, aceita o convite, e aí você entra na sala virtual. Imagine que você saiu do seu e-mail, né? E aí, como é que eu vou acessar agora a sala de aula virtual? Você vai clicar aqui, ó, onde tem esses 9 pontinhos, tá? Você vai clicar aqui, e aí você vai descer aqui, ó, vai aparecer 2 possibilidades. Algumas aparece Classroom, outros aparece sala de aula. Pode ser Classroom ou sala de aula. Você clica, ó. Ao clicar, aqui, ó, vai aparecer todas as salas de aulas que você tem, você está participando. No meu caso, eu participo aqui nesse meio, ó, de Psicologia da Educação, Grego Instrumental, as Epístolas Gerais, Evangelhos e Atos e Hermenêutica. Então,
tem aqui, né, 5 salas de aula virtual que eu participo. No seu caso, vai aparecer também todas as salas virtuais que você participa, né? Então, você vai entrar, por exemplo, na sala de hermenêutica. Então, você clica, entra na sala de hermenêutica, então vai aparecer exatamente desse modo aqui, né? Vai entrar, que nós temos a sala de orientação acadêmica, então vai entrar, você vai poder, então, entrar na sala virtual, né? Você vai poder ver aqui, né? Entrar na aula online, você vai poder também ver as atividades que o professor postou aqui, tá bom? Para aqui. Então, basicamente, né, essas são as orientações básicas em relação a sua participação, né, nas aulas online. Cada professor ele vai criar uma sala virtual. Então, se você tem, vamos ver quantas disciplinas vocês tenham. Tá? Vocês têm agora, deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui, ó, vocês terão nesse semestre, ó, língua portuguesa, com a professora Francinete, que são 2 horários, na segunda no primeiro horário e na quarta no primeiro horário também. Então, vocês terão Pedagogia da Educação Cristã, com a professora Ana Cláudia, no segundo horário da segunda. Terão História da Literatura Bíblica, com o professor Elcio Santana. Metodologia da Pesquisa 1, com a professora Ana Cláudia. Introdução à Sociologia, com a professora Rosinda. Introdução à Teologia, com o professor Samuel Campos. E Introdução à Filosofia, com o professor Heron. Então, vocês terão essas disciplinas todas. Cada uma dessas disciplinas, vocês terão uma sala de aula virtual, tá? Exatamente como eu mostrei lá, né, naquela figura. Exatamente como eu mostrei lá naquela figura. Né? Se vocês tiverem, por exemplo, 5 disciplinas, aparecerá para vocês lá 5 salas virtuais. Tá? E aí, no dia, né, na segunda-feira, 18h50, você tem que acessar aquela sala virtual para poder ter aula com aquele professor, tá bom? Ele vai estar aguardando vocês lá, né? Já provavelmente no vídeo, né? Como eu estou aqui, vai dar aula, vocês vão entrar, participar da aula. Alguns professores, como eu e alguns outros, eles também compartilham o link no grupo da turma. Não são todos, tá? Mas alguns também compartilham o link no grupo da turma, o que facilita, né? O aluno pode acessar a aula tanto pela sala de aula virtual, clicando lá no link, no mural, quanto também ele pode acessar pelo link que é postado no grupo de WhatsApp. Tá? Aí isso vai depender do professor, tá bom? Está claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Alguém está com alguma dificuldade, algum problema? Está tudo certo? Beleza? Ok. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou apresentando, né? Beleza. Tá bom. Então, alguma dúvida que for surgindo, né? Alguma dificuldade que vocês tiverem, vocês podem entrar no meu WhatsApp, né? E perguntar ou lá no grupo mesmo, e a gente vai se ajudando, né? A gente vai se orientando, tá bom? E vai dar tudo certo, não se preocupe. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir. No ano passado, nós tivemos basicamente o ano todo de aula online, os professores já estão acostumados com as aulas online, os outros alunos também das outras turmas já estão acostumados, então é uma questão só de um tempinho, né, para a gente se adaptando, se acostumando, mas vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Muito bem, eu vou apresentar então agora para vocês, e aí, surgindo alguma dúvida, não tenho, né, não tenho medo aí de perguntar, né? Eu vou estar, então, respondendo. Deixa eu só apresentar para vocês, então, né, o que eu vou apresentar agora. Quando eu estiver apresentando, eu não vou conseguir visualizar vocês. Então,
Se você tiver alguma pergunta, alguma dificuldade, aciona o microfone, fala, para eu poder, né, ouvir você, tá bom? Eu não vou conseguir visualizar vocês quando eu estiver apresentando. Então, eu vou falar, né, vou apresentar um pouquinho sobre o nosso curso de teologia e também a nossa instituição, né, que é a Faculdade Teológica Batista Equatorial. Como eu já disse, eu sou o professor José Carlos Costa, eu sou o coordenador do curso de graduação, né, de teologia, e sou também o diretor acadêmico da FATEB. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa instituição. IES significa Instituição de Ensino Superior. Então, a FATEB ela é uma instituição de ensino superior, né? E o seu nome indica muito bem quem ela é, né? Quem nós somos. Faculdade, porque nós somos uma instituição de ensino superior, reconhecida pelo MEC. A FATEB é uma instituição credenciada pelo Ministério da Educação para oferecer o curso de teologia. Nosso curso, né, de teologia é um curso reconhecido também pelo MEC. A FATEB não, pelo menos por enquanto, ela não oferece um outro curso, é somente o curso de teologia, então nós somos bem específicos, né? Estamos trabalhando e tentando fazer o melhor, dedicando os nossos esforços para o curso de teologia, que é a nossa vocação. Nós somos também uma instituição batista. A FATEB ela é filiada à Convenção Batista Brasileira, a CBB, e nós subscrevemos a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. A FATEB ela se chama Faculdade Teológica Batista Equatorial porque a Amazônia, né, é o contexto específico da nossa atuação. Então, a FATEB ela se propõe a ser uma instituição que forma obreiros, pastores, missionários para o campo amazônico, principalmente para o campo amazônico. Então, nós temos uma preocupação muito grande, né, com a nossa realidade ribeirinha, indígena, quilombola, né, que é basicamente o que nós encontramos aqui, as comunidades, populações que nós encontramos aqui na região amazônica. Um pouquinho do histórico, a FATEB ela iniciou oficialmente, né, como Seminário Teológico Batista Equatorial. Suas atividades acadêmicas elas iniciaram no dia 2 de agosto de 1955. Houve, então, a aula inaugural no templo da Primeira Igreja Batista do Pará, que, na época, estava situada, né, na rua João Balbi, aqui em Belém. Em 1558, foi adquirido esse local aqui, esse complexo, onde foi construído, então, esse patrimônio, né, esse complexo que nós temos aqui. Ao longo de sua história, o Seminário Teológico Batista Equatorial e a FATEB têm formado teólogos de quase todos os estados do Brasil, inclusive também de outros países, como principalmente, né, a África. Tem vindo alguns, né, algumas pessoas da África para cá também, para a FATEB, para receber a formação que nós oferecemos aqui. A FATEB foi a primeira instituição da Convenção Batista Brasileira que teve o seu bacharel em teologia reconhecido pelo MEC, e a primeira também presencial aqui do município de Belém. Então, nós fomos a primeira, fomos pioneira, tanto na Convenção Batista Brasileira, quanto também aqui no município de Belém, a primeira instituição a ter o seu curso, né, reconhecido pelo MEC. O curso da FATEB, como eu já falei, ele é credenciado, né, a instituição, perdão, ela é credenciada para oferecer um curso de nível superior, através da portaria de número 3.531, de 13 de dezembro de 2002. O curso recebeu autorização pela portaria 3.532, de 13 de dezembro de 2002, foi publicada aí no Diário Oficial da União, no dia 16 de 12 de 2002. Recebeu seu reconhecimento, o curso, né? A portaria de número 384, 19 de março de 2009,
foi publicado no Diário Oficial no dia 20 de março de 2009. Atualmente, a FATEB ela já teve seu curso, o seu recredenciamento aprovado, né, mas ainda está num processo de finalização junto ao Ministério da Educação. Seu curso, a renovação do reconhecimento também já teve a nota, né, 3, inclusive acima de 3, para ser aprovado, mas ainda está também em andamento, né, devido a todo esse período aí de pandemia. Nós estamos com atraso no Ministério da Educação em relação a esses processos, mas nós acreditamos que, uma vez que nós fomos aprovados, uma vez que nós já temos a nota suficiente para aprovação, tanto no recredenciamento quanto na renovação do reconhecimento, nós esperamos, né, que em breve isso possa destravar, né, lá em Brasília. Então, a nossa missão, isso aqui está nos nossos documentos, a missão da FATEB é promover o ensino, a pesquisa e a extensão a partir dos princípios teológicos, contribuindo para a formação intelectual e social do indivíduo, através da educação e qualificação, baseados num sistema pedagógico que tem como pilares os valores cristãos. Nós não abrimos mão, né, desses valores para a formação de cidadãos críticos, criativos, responsáveis e que sejam capazes de atuar na sociedade de maneira significativa, como agentes pastorais, em comunidades, mas também como docentes e assessores em instituições religiosas ou não, que necessitem de sua praxis, contribuindo assim para a transformação social, promovendo o contínuo diálogo com instituições pares de diversas regiões do país. É o que nós temos aí, né, como a missão da FATEB, que está expressa nos seus documentos. A nossa visão: a FATEB é uma instituição de nível superior, de caráter confessional, focada na reflexão teológica, visando impactar a região norte através da irradiação do saber teológico de qualidade, sendo um centro de produção acadêmica, docente e discente, buscando continuamente ter distinção nacional e também internacional. Essa é a nossa visão. Então, aqui na FATEB, nós desenvolvemos 3 tipos de atividades: o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino é o que acontece em sala de aula, é o que nós ministramos em sala de aula. A pesquisa é o que nós desenvolvemos através dos professores, dos grupos de pesquisa, através do que é publicado pelos professores, e muitas pesquisas também, elas são publicadas pelos professores em parceria com os alunos também. Os TCCs, né, e os trabalhos de conclusão de curso, que são também produzidos tanto pelos alunos de graduação, quanto também pelos alunos de pós-graduação. E a extensão é a nossa, vamos dizer assim, a maneira como nós dialogamos com a sociedade. Então, nós não queremos que o saber teológico fique restrito aos muros da FATEB, mas que as igrejas, as comunidades religiosas, enfim, que esse saber ele também saia dos muros da FATEB e chegue às igrejas, às comunidades, né, às pessoas que estão lá fora. Então, isso é feito através das extensões. Nós temos extensões hoje online, nós temos extensões em igrejas, que funcionam em igrejas, tanto na capital, mas principalmente no interior. Então, qualquer aluno nosso, ou ex-aluno, ele pode iniciar na sua igreja ou na sua região uma extensão da FATEB, né? Um curso de 1 ano, de 2 anos, ou um curso mesmo de 1 mês, ou de 2 semanas, enfim. Isso é o que nós trabalhamos aí através da extensão. A FATEB ela está organizada do seguinte modo, né? Nós temos, logicamente, um organograma. Primeiramente, nós temos o nosso diretor-geral, que é o pastor Benildo Veloso, é a instância última, né, da FATEB, é o diretor-geral, responsável por toda a FATEB. E aí nós temos 2 diretores, o diretor financeiro e administrativo, que atualmente esse cargo ele está vago já há algum tempo, e nós temos também a direção acadêmica, o diretor acadêmico, que sou eu, no caso, que cuido
toda a parte acadêmica da FATEB. Então, nós podemos dizer que a alma da FATEB, a razão de ser da FATEB, é a sua parte acadêmica. O financeiro, o administrativo, ele existe em função do seu propósito maior, que é exatamente oferecer os cursos, e isso nós estamos aí, então, com a parte que nós chamamos de direção acadêmica. Só um minutinho, que eu acho que alguém está chegando aí. Beleza. Então, voltando aqui, né? Abaixo da direção acadêmica, então nós temos a Coordenadoria de Teologia e Ensino, que também é exercida por mim. Então, eu sou tanto o diretor acadêmico, quanto também o coordenador de teologia, do curso de bacharelado em teologia. Mas, além da coordenadoria de teologia, nós temos também a coordenadoria de extensão, que é exercida pelo professor Samuel Campos. Nós temos a biblioteca, que temos a professora Roseli Dornelles como coordenadora. Nós temos também a pós-graduação, que é exercida pelo professor El Santana. Nós temos a secretaria e registro acadêmico, que é a professora Sheila Souza. Nós temos a orientação psicopedagógica, que é exercida pela professora Ana Cláudia Machado. Essa parte é muito importante, porque todos os problemas, as dificuldades que os alunos têm em termos de aprendizado, não está conseguindo acompanhar uma disciplina, está tendo dificuldade com a avaliação, está tendo dificuldade com o professor, a primeira pessoa que o aluno deve procurar é a orientação psicopedagógica, que é exatamente a professora Ana Cláudia, tá? Então, ela é a nossa psicopedagoga. E aí nós temos também uma subcoordenadoria de estágio, que é exercido pela professora Carmen Lúcia. Então, toda a parte de estágio, né, quando vocês começarem a fazer os estágios supervisionados, está, então, sob a supervisão da professora Carmen Lúcia. Okay? Então, esse é o nosso organograma da FATEB, né, da instituição. Então, eu vou falar agora um pouco sobre o nosso curso, né? Curso de teologia. Então, o curso ele é um curso de teologia, como eu já falei. No grau, nós temos, ele é um bacharelado, então, não é uma licenciatura, é um bacharelado, né? Nós oferecemos o bacharelado em teologia. Ainda não existe licenciatura em teologia, então, nós temos apenas o bacharelado. É um curso presencial, nós não podemos esquecer. Então, embora nesse momento nós estamos funcionando em regime de EAD, né, aulas remotas, mas o curso da FATEB ele é um curso presencial. Nós não temos autorização e nós não trabalhamos em regime de EAD. As aulas elas são presenciais. Esse é um momento ímpar, né, por causa da pandemia, nós estamos tendo que ministrar as aulas remotamente. Mas é um curso presencial, significa que há um limite mínimo de presença que o aluno tem que ter para ser aprovado no curso. O curso ele é noturno, as aulas geralmente iniciam às 18h50 e vão até às 22h20. Esse é o horário, né, do funcionamento das aulas. O curso ele oferece 100 vagas, então nós temos a autorização do Ministério da Educação para o oferecimento de 100 vagas. Nem sempre geralmente nós não alcançamos esse número de vagas, ao processo seletivo, claro, mas nós oferecemos aí 100 vagas, né? O que o curso permite. Nós temos uma carga horária de 2.970 horas, dividido em 8 períodos. Então, o aluno, nosso curso ele é dividido em períodos, ele é semestral, não é anual, ele é semestral. Então, são 8 períodos, a totalidade do curso, né, de bacharelado em teologia. Como eu já falei, é um curso semestral. O nosso objetivo, então, né, é formar
teólogos, ministros eclesiásticos, missionários, capelão, aconselhador, docente de ensino religioso, o bacharelado em teologia, pela LDB, ele pode dar aula de ensino religioso. É lógico que isso vai depender muito do edital, né, que for publicado em cada estado da federação, mas a LDB ela permite ao bacharel em teologia ministrar aula de ensino religioso, tanto o bacharel em teologia quanto o licenciado em ciência da religião, ambos podem ministrar aula de ensino religioso. Ele também pode atuar como consultor teológico e pesquisador nas questões concernentes à religiosidade. Então, o curso de bacharelado em teologia, ele permite, principalmente, né, ao bacharel, a atividade de pesquisa, né, na área, logicamente, de sua formação. O nosso curso, ele está dividido em 3 grandes núcleos. O núcleo fundamental, nós temos, então, 3 áreas. A área da teologia. O núcleo fundamental são as disciplinas que o aluno tem, né, que vocês terão, que não estão diretamente relacionadas com a teologia. São disciplinas de formação, né? Elas habilitam para que o aluno possa atuar melhor, ou possa ter mais facilidade nas outras disciplinas, que são as disciplinas específicas. Então, nós temos a área da filosofia, né, a teologia chamada teologia filosófica, nós temos a teologia bíblica e nós temos a teologia prática, né? Essas são as áreas do núcleo fundamental. Perdão, eu acabei confundindo, né? O núcleo fundamental é realmente aquilo que nós temos, né, o nosso curso, né? É dividido em 3 áreas. A teologia filosófica, onde estão as disciplinas, né, da teologia sistemática e de outras áreas afins à teologia e à filosofia. Nós temos também a área da teologia bíblica, que são todas as disciplinas focadas, né, na pesquisa e na exegese, no estudo bíblico, e a área da teologia prática, né, que são todas as disciplinas que têm o objetivo de formação para exercer determinadas atividades, como aconselhamento, como pregação, estão na área da teologia prática. E nós temos, então, o núcleo interdisciplinar. É isso que eu estava falando há pouco, né? São as disciplinas que o aluno recebe e que não estão ligadas, não fazem parte diretamente da teologia, mas são importantes para a formação do aluno, né? Para que ele possa, então, entender melhor, para que ele possa também, né, ter maior habilidade em outras disciplinas. Então, nós temos na área interdisciplinar, no núcleo interdisciplinar, a área da filosofia, a área da linguagem, a área da psicologia, a área da sociocultural, a área religiosa, a área pedagógica e a área metodológica. E aí nós temos, então, o núcleo formativo prático, né? Onde nós temos as áreas das atividades complementares, que os alunos têm que fazer, depois eu vou explicar melhor, áreas do estágio supervisionadas, que também precisa ser feito, e a área do trabalho de conclusão de curso. Essa é a parte realmente chamado formativo prático. Então, são 3 grandes núcleos, né, que a nossa matriz curricular, ela contempla. Daí nós temos o núcleo, a nossa matriz, ela está distribuída da seguinte maneira. O eixo fundamental, que são as disciplinas, né, do próprio curso, teologia, Bíblia, enfim, formam 62% das disciplinas. O núcleo interdisciplinar, que é filosofia, sociologia, antropologia, é 23% da nossa matriz. E o eixo prático, que é o estágio e as atividades complementares, 15% da nossa matriz. Então, aqui representa a nossa matriz curricular e o percentual de cada um desses eixos, né, que formam, então, aí a totalidade das nossas disciplinas. E aí nós temos aqui, né, eu vou passar rápido aqui, porque vou apresentar para vocês somente, um pouco mais detalhada, a disciplina que vocês vão fazer agora, né, no primeiro semestre.
Então, no primeiro semestre, vocês têm História e Literatura Bíblica, uma disciplina de 30 horas corresponde a uma disciplina por semana. 60 horas corresponde a 2 disciplinas por semana. Tá? Professor, licença. Sim, pode falar. Está congelado aqui o seu slide, né? Ainda no organograma da IES. Tudo que o senhor está passando aí, dos outros slides, não está vindo à tela, pelo menos do meu. Certo. Isso é para todos? Estou apresentando. Confere. Oi? Sim, professor, não está passando aqui, não. Não está passando? Não, está congelado. Está congelado mesmo. Tá bom, vamos ver o que aconteceu aqui. Deixa eu... Vamos ver aqui. Agora fechou para vocês, né? Sim, professor. Beleza. Então, eu vou voltar à apresentação e a gente vê se vai aparecer direitinho para vocês, tá bom? Está aparecendo para vocês aí o nosso curso? Sim. Tá, eu vou mudar a tela e você vê se mudou. Mudou aí? Está no nosso curso. Não mudou. Está congelado? Sim. Sim, ainda está em nosso curso. Interessante. Isso nunca tinha acontecido, não. Mas vamos fazer o que for possível aqui. Agora mudou. Mudou agora. Mudou? Voltou agora para o nosso curso novamente. Beleza. Então, eu vou passando aqui, aí a gente vai vendo. Se não der, eu volto lá e a gente apresenta aqui novamente, tá bom? Mas você me dá um retorno aí, para que eu possa saber. Essa parte do nosso curso eu já apresentei para vocês, tá? O curso, né, de teologia, bacharelado, presencial, noturno, 100 vagas, 2.970 horas, 8 semestres, né? Já apresentei para vocês. Vocês estão vendo agora o perfil do egresso? Não. Eu acho que é porque o senhor está no modo slide aí. Se eu mudar com o mouse, ele vai aparecer para a gente. Mouse? No mouse. Na própria... Acho que é porque o senhor deve estar com 2 telas abertas. Uma do slide total, aí o senhor muda aí, mas não aparece para a gente. Tem um outro que aparece ela meio que minimizada. Talvez se o senhor mudar no mouse, no slide 10 lá, talvez apareça. Vocês conseguiram ver o que é o perfil do egresso? Nosso curso ainda. Tá. Agora mudou. Isso, mudando dessa forma, ele habilita aqui para a gente. Tá. É interessante, né? Porque nunca tinha acontecido isso. Mas vamos lá. Então, eu vou mudar assim, fica mais fácil para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí os eixos temáticos do curso? Sim. Beleza. Então, eu vou mudar assim, aí vocês vão me dando retorno aí, tá? A gente vai caminhando aqui. Então, como eu falei, né? São os eixos temáticos do curso, né? Nós temos o núcleo fundamental, né, que é formado pelas áreas da teologia filosófica, a área da teologia bíblica e a área da teologia prática, né? Isso aqui é o coração do nosso curso. A teologia filosófica são as disciplinas de teologia sistemática, né? São as disciplinas bíblicas, teológicas, que elas têm afinidade com a filosofia. Aí nós temos a área da teologia bíblica, que são todas as áreas, né, que estão envolvidas com o estudo bíblico, com a pesquisa bíblica.
Isso envolve, né, a exegese, isso envolve os panoramas do Antigo e Novo Testamento. E nós temos também a área da teologia prática, que são as disciplinas que estão ligadas à atividade que o pastor, o missionário, ele vai exercer, como aconselhamento, né, pregação, etc. E aí nós temos o núcleo interdisciplinar, que está dividido em área filosófica, área da linguagem, área da psicologia, área sociocultural, área religiosa, pedagógica e metodológica. Essas são as disciplinas que, embora não estejam diretamente relacionadas à teologia, elas são importantes como disciplinas formadoras ou formativas, né, para o curso. E elas estão em diálogo, né, com outras áreas do saber, com outras ciências, como a filosofia, como a psicologia, como a antropologia, etc. E aí nós temos o núcleo formativo prático, né, que são as disciplinas que o aluno vai fazer em preparação para o seu curso, como atividades complementares, estágio supervisionado e o próprio trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. Tá? E vocês estão conseguindo ver o gráfico? Sim. Beleza, então acho que vai dar certo assim, né? Então, aqui nós temos a distribuição. Esse gráfico, ele representa a nossa matriz curricular, tá? E aí, então, representa como a nossa matriz curricular ela está dividida, né? Então, o eixo fundamental, que são as disciplinas do curso de teologia mesmo, né? Corresponde a 62% da nossa matriz. O eixo interdisciplinar, que são as disciplinas auxiliares, como língua portuguesa, filosofia, sociologia, corresponde a 23% do nossa matriz. E o eixo prático, como eu já expliquei, né, as disciplinas como estágio, TCC, corresponde a 15% da nossa matriz. Então, essa é a forma como a nossa matriz, né, curricular ela está distribuída, né, no nosso curso. E aí, vocês estão vendo aí a matriz? Sim. Beleza, então acho que vai dar certo assim. Então, aqui vocês têm, né, as disciplinas que eu vou apresentar mais detalhadamente apenas as disciplinas que vocês vão fazer agora e vou passar mais rapidamente as outras, tá? Então, aqui, né, no primeiro semestre, vocês vão fazer História e Literatura Bíblica, uma disciplina de 30, na verdade é 35, tá? 35 horas, tá aqui 30, mas é 35. Nós fizemos algumas alterações posteriores. E uma disciplina de 35 horas, ela corresponde a uma aula por semana. São duas seguidas, mas é uma aula por semana. E uma disciplina de 60 horas corresponde a 2 aulas por semana. Tá? Então, vocês terão História e Literatura Bíblica, no primeiro semestre, né? Metodologia da Pesquisa 1, Introdução à Filosofia, Introdução à Sociologia, Língua Portuguesa, Introdução à Teologia e Pedagogia da Educação Cristã. A grande maioria, eu diria quase todas as disciplinas, né, que são interdisciplinares, elas são vistas no primeiro e no segundo semestre. Então, às vezes o aluno ele entra, né, eu quero estudar a Bíblia, eu quero ver o Novo Testamento, mas ele tem que ter um pouco de paciência, porque ele precisa de algumas ferramentas, primeiro, para ele poder estudar, né, o texto bíblico, para ele poder estudar a teologia propriamente dita. Então, nesse primeiro semestre, segundo semestre, ele vai receber essas disciplinas preparatórias, né? No segundo semestre, aí vocês terão introdução à Bíblia hebraica, Hebraico 1, Filosofia da Religião, Sociologia da Religião, Interpretação e Produção de Textos, que é a continuidade de língua portuguesa, Contexto e Cultura Neotestamentários, Didática, Introdução à Psicologia e Atividade Complementar 1. Vocês terão, depois eu vou explicar, né, sobre as atividades complementares e também sobre o estágio supervisionado. Perdão, aí eu tenho que voltar lá. Aí vocês têm aqui as disciplinas que vocês verão no terceiro semestre, né, e no quarto semestre. Eu não vou citar uma por uma para não ficar muito cansativo para vocês, tá bom? Mas depois vocês podem ter acesso aí, né, a essa matriz para ver direitinho
quais as disciplinas que vocês terão em cada um dos semestres, né, que vocês farão. Aí, isso aqui é o terceiro e o quarto. Aí temos aqui o quinto e o sexto semestre, as disciplinas que vocês terão. Aí começa a parte Bíblia, exegese, né, teologia, já no terceiro semestre. E, finalmente, né, as disciplinas que vocês terão aí no sétimo semestre e no oitavo semestre, ok? Então, no total aí de 2.400 e poucas horas aula, né? Ok, então, eu vou falar agora um pouco sobre o nosso corpo docente, ok? Vocês estão vendo aí um gráfico, né? Está escrito em cima, corpo docente. Bem, embora nós estejamos aqui na região norte, né, que é uma região, eu diria, bastante desprivilegiada em relação à parte acadêmica, mas nós temos um excelente corpo acadêmico aqui na FATEC, formado por mestres e doutores. Então, para vocês terem uma ideia, né, 14% dos nossos professores, eles são doutores. Então, nós temos atualmente 3 doutores já, né, formados, 3 doutores já que concluíram, né, o seu doutorado aqui na FATEB. E nós temos 64% de mestres e 22% de especialistas. Nós não temos ninguém que dê aula aqui e não tenha pelo menos uma especialização, e a grande maioria dos professores, eles têm mestrado. E nós temos um grupo grande de professores que já estão terminando o seu doutorado. São mestres, mas já estão terminando o seu doutorado. Nós temos aí pelo menos uns 5 professores que são mestres, 5 ou 6 que já estão aí terminando, né, o seu doutorado. Então, nós temos um excelente corpo docente aqui na FATEB. Então, todos os professores que vocês terão são pessoas muito bem preparadas, são pessoas que têm formação para estar ensinando aquilo que eles estarão ensinando para vocês, ok? Então, para vocês terem uma ideia, né, mostrando aqui um outro gráfico, nós temos 79%, né, quase 80% dos nossos professores, eles têm mestrado ou doutorado. Apenas 21% deles são especialistas, né? Então, como eu já falei, nós temos um corpo docente aqui, que nós não vamos encontrar em nenhum outro lugar, né, certamente, na região norte. Então, a gente vai falar agora, né, rapidamente sobre os nossos professores. Então, nós temos a professora Ana Cláudia Machado. Ela é graduada em pedagogia, especialização em psicopedagogia clínica institucional, especialização em língua portuguesa, mestrado profissionalizante em teologia, e ela é doutoranda em educação, tá? Então, nós temos o professor Antônio Carlos Soares, que é bacharel em teologia, licenciado pleno em língua portuguesa, licenciado pleno em língua inglesa, pós-graduado em aconselhamento bíblico, mestre em linguística e doutorando em linguística pela UFPA. Se em algum momento vocês não estiverem visualizando, tá, eu estou apresentando aqui o corpo docente, então vocês têm que estar vendo as fotos dos professores, ok? E a descrição ao lado. Estão vendo isso? Sim. Beleza. Então, nós temos o professor Benildo Veloso, que é o nosso reitor também, o nosso diretor-geral. Ele é bacharel em teologia, bacharel em psicologia, especialista em psicologia, licenciando pleno em pedagogia, mestrando em teologia e doutorando em psicologia. Temos também a professora Carmen Lúcia Santos, que é bacharel em educação cristã, com habilitação em teologia, graduada em pedagogia, bacharel em teologia, especialista em educação, mestre em educação e doutoranda em educação. Então, vocês percebem que quase todos os nossos professores, né, eles são doutorando.
Ou seja, eles estão fazendo, né, estão cursando o doutorado deles. Temos o professor El Santana, que é bacharel em teologia, mestre em teologia, mestre em ciências da religião e doutor em ciências sociais pela UFPA. A professora, esqueci de colocar o nome dela, né, Elizabeth Marques, ela tem graduação em enfermagem, obstétrica, habilitação em enfermagem, médico-cirúrgica, especialização em enfermagem do trabalho pela UFPA, graduação em teologia, ela é filha da casa, tem mestrado em teologia e leitura e ensino da Bíblia. Esse é o mestrado que ela fez, né, pela Este. Temos também o professor Aaron Marques Chabrega Gaia, que tem graduação em teologia, é mestre em ciência da religião pela UEPA, e está licenciando em filosofia também pela UEPA. O professor Aaron também é filho da casa. Francinete Quaresma, que ela tem licenciatura plena em letras, língua portuguesa, licenciatura plena em letras, língua francesa, especialização em língua portuguesa, especialização em ensino e aprendizagem da língua portuguesa. Ela é mestre em letras, linguística e teoria literária, e atualmente ela está doutorando também em linguística pela UFPA. Professor Josué da Silva de Lima, tem bacharelado em teologia, mestrando em teologia e tem especialização em ciência da religião. Ele também é filho da casa. Eu, né, que sou o professor José Carlos de Lima Costa, tem bacharel em teologia, especialização em teologia, mestre em teologia, mestre em ciências da religião e doutor em ciências da religião pela PUC Goiás. Professor José Leonel da Silva, tem licenciatura em letras, bacharel em licenciatura em ciências sociais, especialização em estudos linguísticos e análise literária, especialização em história, especialização em ciência da religião, e está fazendo o mestrado dele em teologia, tá, pela FABAPA. Está escrito livre aqui, mas não é o mestrado livre, é o mestrado profissionalizante. Temos também o professor Samuel Campos Marques, que é bacharel em ciência da computação, pós-graduado em aconselhamento bíblico, especialização em ciência da religião, tem mestrado em teologia livre, mestrado em ciência da religião e doutor em ciências sociais pela UFPA. Temos também a professora Rosina da Silva Miranda, que tem graduação em ciências da religião pela pela UEPA. Especialização em ciências sociais, mestrado em ciência da religião e atualmente, não está aqui, mas ela também está doutorando, né, pela UFPA, curso de, se não me falha a memória, de História. Professor Ulicélio Valente de Oliveira, tem graduação em Teologia, pós-graduação em Teologia e o mestrado profissional em Teologia também. Ok, então esses são os nossos professores. Okay? E agora eu vou apresentar para vocês, né, alguns avisos mais gerais, né, da nossa instituição. Tá? Eles são importantes porque dizem respeito, né, à vida acadêmica de vocês. Bem, na FATEB, nós temos 3 avaliações. Nós chamamos de avaliações as intervalares, né? Então, nós temos a primeira avaliação, a segunda avaliação e a terceira avaliação, tá? Aí funciona do seguinte modo: se o aluno ele tira média 7 na primeira e na segunda avaliação, ele não precisa ir para a terceira avaliação. A terceira avaliação, ela é uma avaliação de recuperação. Se ele não tira, se ele ao fazer as 2 avaliações, a primeira e a segunda, ele não consegue tirar 7 como média, né? No caso, a somatória de 14 pontos, aí ele vai, então, para a terceira avaliação. Ok? Aí, como é que funciona? Né? Funciona do seguinte modo:
A terceira avaliação, ela elimina a menor nota. Então, imagine, por exemplo, que você tire 5, né, e 7 nas duas avaliações, né? Tire 5 na primeira e 7 na segunda. Professor, repete aí que falhou aqui. Tá, perdão. Então, nós temos 3 avaliações, tá? A primeira, a segunda e a terceira avaliação. Sendo que funciona do seguinte modo. Se você, na primeira e na segunda, consegue ter a somatória da primeira e da segunda é 14 pontos, você não precisa ir, até, né, 14 pontos ou mais, você não precisa ir para a terceira avaliação. Mas se a somatória da primeira e da segunda for abaixo de 14 pontos, aí você vai ter que ir para a terceira avaliação, ok? Como é que funciona? Do seguinte modo, a terceira avaliação, ela elimina a menor nota. Então, das duas avaliações que você teve, né, a menor nota é eliminada e é substituída pela terceira avaliação. Então, imagine que você tira 5 na primeira avaliação e 7 na segunda avaliação e vai para a terceira avaliação. O que vai acontecer? Elimina a nota 5, que foi a menor nota, você permanece com a nota 7, e aí vai para a terceira avaliação, tendo que tirar 7, né? Porque aí você vai ter que, também, na somatória das duas avaliações, a terceira e a maior nota tem que ser 14 também, ok? Então, é assim que vai funcionar, tá? Então, eu vou repetir, né? Você tem que ter 14 pontos na somatória das duas avaliações, né? Na primeira e na segunda. Se tiver 14 pontos ou mais, não precisa fazer a terceira. Mas se você não tiver 14 pontos na somatória, né, das duas primeiras avaliações, se tiver menos que 14 pontos, aí você vai ter que ir para a terceira avaliação. Aí a terceira avaliação, ela faz o quê? Ela elimina a menor nota, tá? E aí a maior nota mais a terceira avaliação tem que dar 14 ou mais, né? Se você conseguir 14 ou mais, aí você é aprovado, conseguiu recuperar a nota. Se você, a somatória da terceira avaliação, mais a maior nota da primeira ou da segunda, né? A maior das duas, se você não conseguir os 14, então aí, infelizmente, né, é reprovado. Então, são 3 avaliações. Depois eu vou falar um pouco sobre o nosso calendário, tá bom? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Como eu falei, né, a média da avaliação é 7. Então, o aluno ele tem que ter, na média, né, da primeira ou da segunda avaliação, ele tem que ter 7. Se ele não conseguir 7, ele vai, então, para a terceira avaliação, né? Elimina a menor nota, permanece a maior nota, soma a maior nota com a terceira avaliação e tem que dar também média 7, que é pelo menos 7, né? No caso, as duas avaliações somadas têm que dar 14 pontos para poder a média ser 7. Lembrando também que o nosso curso ele é presencial. Então, o aluno ele só pode ter até 25% de faltas. Se ele exceder a 25% de falta, ele reprova. Tá? Ele reprova. Então, as aulas online, elas também contam presença. Então, os professores eles vão, né, contar a presença dos alunos que estão participando nas aulas online para poder, né, computar o nível de presença que cada aluno teve. Então, ele só pode ter 25% de falta. Isso corresponde a quê? Se você tem uma aula por semana, tá? Você só pode faltar, você só pode ter 10 faltas. Isso corresponde a 5 aulas, porque cada aula são 2 presenças ou 2 faltas, tá? Porque aqui a gente conta da seguinte maneira, né? Cada aula que você tem, na verdade, são 2 aulas, né? Depois eu vou mostrar para vocês o horário, para vocês entenderem bem, né, o que eu estou falando. Mas cada aula que você tem, né, a disciplina que você tem na semana, são 2 presenças. Se você falta, são 2 faltas. Então, significa que você só pode ter até, no máximo, 10 faltas, o que corresponde a você faltar 5 dias.
Se você tem uma disciplina com 2 vezes na semana, você só pode ter 20, no máximo 20 faltas, o que corresponde a 10 dias, né? 10 encontros. Ok? Então, é assim que funciona, né? No caso das faltas, no caso das presenças, né? Aí o aluno, ele resolve, se tiver alguma dificuldade, algum problema, não consegui, né? Você trata diretamente com o professor, né? Tem professores que, quando o aluno excede o número de faltas, sendo 2, 3 faltas, ele vai passar uma atividade, você recupera as faltas, né? E não fica reprovado, mas isso depende muito do professor, ok? O aluno ele vai resolver com o professor essa questão. Da parte da instituição, que tem que ter, né, é até 25% no máximo de falta. Excedeu a isso, aí, infelizmente, né, reprova. Qualquer coisa que você precisar na instituição, é importante que você faça via requerimento. Hoje você já pode fazer requerimento, né, de forma online também. Você entra no site, baixa o requerimento, né, e aí você faz o requerimento, preenche e manda para a secretaria. Todos os assuntos acadêmicos, eles precisam ser tratados primeiramente na secretaria, e a secretaria vai indicar, né, vai orientar a quem você deve procurar. Alguma dúvida, algum problema que você tiver, procura a secretaria, manda um e-mail, telefona, né? Faz um requerimento, se for o caso, né, se for necessário, faz um requerimento. Eu perdi uma prova. Como é que eu faço? Tem que fazer o requerimento solicitando uma prova de segunda chamada. A não ser que você resolva com o professor, né? E aí ele faça de outro modo. Mas, em termos da instituição, é por meio de um requerimento, ok? Nada verbal. Tudo por meio de documento. E aí o documento que nós usamos aqui são os requerimentos. Aí isso aqui são o seu horário, né? O horário que vocês terão nesse semestre. Não sei se vocês já receberam na secretaria. Se não, eu posso mandar para vocês, tá? Posso postar no grupo. Está no aviso diversos ainda. Oi? Está na tela avisos diversos ainda. Não mudou a tela dos horários ainda. Eu esqueci, né? Aqui. Beleza, agora está feito. Estão vendo aí o horário de aula? Oi, estão vendo aí o horário de aula? Sim. Sim. Sim, desculpa, que eu esqueci e acabei passando aqui, né? Bem, então, aí vocês têm aqui, né, o horário de vocês. Como eu falei, eu não sei se vocês já receberam na secretaria, mas eu posso também postar ele, né, lá no grupo de vocês, no grupo da turma. Então, esse aqui é o horário de vocês. Então, vocês vão notar, ó, que vocês têm sempre, no caso aí, 2 aulas. Ó. Então, a primeira aula, né, ela vai das 18h50 às 19h40, e a segunda aula ela vai das 19h40 às 20h30. Das 20h30 às 20h40, na verdade, né, das 20h40, né, nós temos um intervalo, ok? Mesmo nas aulas online, nós obedecemos esse horário, tá? Então, você vai ter as aulas exatamente, né, seguindo esse horário, os professores vão entrar exatamente nesses horários, eles vão sair exatamente nesses horários para não atrapalhar a aula do outro. Então, às 20h40, né, geralmente os professores começam aqui 20h45, tá? Então, às 20h45 começa a aula, né, do segundo período. Então, são 2 aulas seguidas. 2 aulas seguidas aqui, na segunda, 2 aulas seguidas aqui na segunda, no segundo horário. Então, no primeiro horário, né, vocês têm língua portuguesa, com a professora Francinete, e no segundo horário da segunda, vocês têm pedagogia da educação cristã, com a professora Ana Cláudia. Quando eu terminar esse encontro com vocês, essa reunião, eu vou colocar lá os professores no grupo de vocês, tá? E aí eles vão entrar em contato, né, com vocês, vão conversar com vocês. Vocês vão poder também, né, entrar em contato com os professores, conversar, tirar dúvida, né, e etc. Mas, repetindo, na segunda, né, das 18h50 até as 20h30, vocês têm língua portuguesa. Aí tem um intervalo,
das 20h30 às 20h40. Às 20h40, geralmente 20h45, começa a segunda aula, que é a Pedagogia da Educação Cristã, que vai até por volta das 22h20. Geralmente os professores, né, eles não vão até 22h20, depende muito do professor. Alguns terminam mais cedo, né, mas depende muito do dia, da disciplina, da dinâmica da aula e também depende muito do professor. Aqui nós temos professores diferentes, tá? Cada um deles tem o seu jeito, cada um deles tem o seu modo de lidar. Você vai ter que aprender, né, a lidar com cada professor, a entender como é que ele funciona, como é que ele, né, como é que ele vai lidar, o horário, enfim, aí vocês vão se acostumando, né, com isso, com o tempo. As pessoas são diferentes, né, elas são indivíduos, então não dá para a gente normatizar, para todo mundo ser igualzinho, quadradinho, isso não funciona assim. Na terça-feira, das 18h50 até as 20h30, vocês têm História e Literatura Bíblica com o professor Elcio Santana. Tem intervalo, aí das 20h40 às 22h20, vocês têm Metodologia da Pesquisa com a professora Ana Cláudia novamente. Na quarta, das 18h50 às 20h30, vocês têm Língua Portuguesa, novamente, com a professora Francinete. E no segundo horário, vocês têm Introdução à Sociologia com a professora Rosinda Miranda. Na quinta-feira, é reservado para a capela. Como as aulas são online, nós não temos as capelas, mas geralmente, né, isso vai depender do professor, depois ele vai combinar com vocês. Alguns professores antecipam a aula para o primeiro horário, tá? Outros não podem, aí mantém o segundo horário mesmo. Mas, geralmente, os professores eles vão antecipar a aula aqui para o primeiro horário, uma vez que nós não estamos tendo a capela. Só vamos voltar à capela quando voltarem as aulas presenciais. E aí, então, no segundo horário, nós temos Introdução à Teologia, com o professor Samuel Campos, e na sexta nós temos os 4 horários, primeiro e o segundo, com o professor Heron, Professor, Introdução à Filosofia. Pois não? Professor, licença. O que é essa capela? O que é que acontece nessa capela? Desculpe. A capela é um culto, tá? Então, na quinta-feira, quando nós estamos em aula presencial, né, normal, tudo normal, na quinta-feira nós temos um culto. Ele vai geralmente das 19h15, ele começa um pouco depois do horário das aulas. Ele começa às 19h15, aí ele vai até às 20h30, tá? Então é um culto, nós temos cânticos, louvores, e nós temos também pregação. Geralmente as pregações elas são expositivas. Então, nós convidamos pastores, né, missionários, batistas, né, que vêm, às vezes também já tivemos também de outras denominações, mas geralmente eles vêm e pregam, né, geralmente pregações expositivas. Aí nós escolhemos um livro, nós escolhemos algum livro da Bíblia, ou uma parte de um livro da Bíblia para fazer essas exposições. Os últimos que nós tivemos foi nas epístolas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Mas é um culto, com pregação, com louvor, né? Com toda a questão de um culto mesmo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, esse é o horário. Beleza. Ok, esse é o horário de vocês, tá? O horário que vocês terão. Eu vou mandar também para o grupo de vocês esse horário, para vocês poderem ir acompanhando direitinho, não perderem, né, as aulas. Lembrando, novamente, que cada um desses professores, cada disciplina, ele vai criar uma sala virtual lá. Aí você precisa entrar no e-mail institucional, se ainda não entrou, né? Se já entrou, você entra só uma vez. Entrou no e-mail institucional, através do e-mail institucional, você vai receber o convite para entrar na sala virtual. Aí você entra na sala virtual, né, e lá o professor ele vai disponibilizar o material, se tiver apostila, se tiver leitura, né? Tudo vai estar lá, o plano de ensino também, tudo vai estar lá na sala de aula virtual, e é por lá também que você geralmente vai entrar para participar da aula, né? Da videoaula, você entra também pela sala de aula virtual, beleza? Bem, um outro aviso
é com relação às datas e prazos, né? Então, só lembrando para vocês que o nosso curso ele é semestral. Então, no início de cada semestre, vocês precisam fazer a rematrícula, tá? Se você não faz a rematrícula, você não vai ser incluído nas disciplinas. Então, para ser incluído, você vai ter que fazer a sua rematrícula no início de cada semestre, tá? Então, eu me matriculei, já estou matriculado no curso. Beleza, mas você está matriculado no curso no primeiro semestre de 2021. No segundo semestre, você vai ter que fazer a rematrícula. Então, geralmente, né, a rematrícula do primeiro semestre é em janeiro e a rematrícula do segundo semestre é em julho. Então, você precisa observar os prazos, né, para não perder aí a sua rematrícula, ok? E aí eu vou mostrar também para vocês, né, as provas de primeira chamada. Nós temos o calendário, nosso calendário, e nós temos as provas, né, de primeira e de segunda chamada. Você perdeu uma prova dessa, tem que fazer um requerimento justificando porque você perdeu a prova, para a gente poder pedir, acionar o professor para ele fazer uma outra prova de segunda chamada, tá? Então, eu vou já mostrar para vocês o nosso calendário, né, para vocês poderem estarem atentos a respeito disso. Nós temos aqui na FATEB 3 estágios. No primeiro semestre, você não faz estágio. Mas a partir do segundo ano, né, do terceiro, se não me engano, do terceiro semestre, você passa a fazer estágios. Aí você tem que ficar atento, não deixa, por favor, para o último semestre, para você querer fazer os estágios, que não vai dar certo. Tenta ir fazendo os estágios logo, né? Abriu o primeiro estágio, faz estágio. Nós temos estágio, né, nas igrejas, nós temos estágios na sala de aula, acompanhando um professor, que é os estágios de ensino, o estágio eclesiástico é na igreja, o estágio de ensino é na sala de aula, acompanhando o professor, e o estágio missionário, geralmente, você faz uma viagem, né, missionária ou um trabalho missionário fora, tá? Então, são 3 estágios que você tem que fazer. Se eu não me engano, cada estágio a 60 horas, né? Corresponde a 60 horas. E além dos estágios, você também faz as atividades complementares. São 4 atividades complementares, ok? O que são atividades complementares? Você pode assistir palestras, você pode assistir congressos, você pode, por exemplo, né, assistir um curso fora, né, um curso livre, e aí você traz o certificado. Aqui também a FATEB oferece isso. Aí você traz o certificado e escreve de no máximo, a 3 laudas de resumo daquele congresso que você teve. Então, tem que trazer 2 coisas, né? O certificado e o resumo de 1 a 3 laudas do curso, né? Do congresso que você frequentou. Então, cada uma dessas atividades complementares é 20 horas. Você pode acumular, fez 10, depois mais 10, né? Fez 5, depois mais 5, depois mais 5, depois mais 5, completou, então, uma atividade complementar. Então, você tem que fazer 4 atividades complementares de 20 horas cada uma. 3 estágios e 60 horas, né? Cada um estágio, ok? Os estágios e as atividades complementares vão estar também lá no seu horário, né? Na sua matriz curricular também, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora Deixa eu só ao final... Professor, Oi? esses estágios aí a pessoa pode fazer por exemplo, na Assembleia de Deus ou na Batista. Como é esse estágio eclesiástico? Então, o estágio eclesiástico, você tem que fazer em pelo menos 2 igrejas de denominação diferente, tá? Aí a gente já tem toda uma documentação pronta, né? Já tem todo um relatório que você tem que fazer. No momento, vocês vão ser também orientados acerca disso, mas, já adiantando para vocês, né? O estágio ele é feito em 2 denominações diferentes. Você não pode fazer
os dois estágios, o mesmo estágio, perdão, na mesma denominação. Você tem que fazer a metade do estágio numa denominação e a metade do estágio em outra denominação. Então, o estágio é 60 horas, né? Então, você pode fazer 30 horas numa igreja batista, por exemplo, e 30 horas numa Assembleia de Deus. Ou você pode fazer 30 horas numa Assembleia de Deus, 30 horas numa quadrangular. Ou pode, enfim, você tem que fazer 30 horas numa denominação e 30 horas em outra denominação, tá? É assim que funciona a questão do estágio. Aí você pergunta, eu posso fazer em qualquer igreja? Pode. Só que a igreja onde você vai fazer, ela tem que ser cadastrada. Então, nós já temos um cadastro de várias igrejas aqui em Belém, mas se, por exemplo, você quiser fazer numa igreja que não é cadastrada, ela pode ser cadastrada. A gente manda um formulário, né, o pastor preenche, assina, ou o responsável pela igreja, né, preenche e assina, e aí, então, aquilo ali vale como estágio. Porque qualquer igreja, não é preciso ser ou batista, ou Assembleia de Deus, qualquer igreja você pode fazer o estágio, mas a exigência é que seja em duas denominações diferentes, que é exatamente para o aluno poder entender as diferenças, né, que existe, funcionamento que existe de uma denominação para outra. Esse é o objetivo do estágio, tá? Professor, pois não. O relatório que a pessoa faz na igreja, como é? É dos cultos, dos movimentos festivos, como é? O relatório, nós já temos um protocolo. Então, é entregue para vocês, né, como se fosse já um formulário, né, pronto, padrão, e aí você vai preencher aquele formulário com as perguntas que vão estar lá naquele formulário, tá bom? Professor, uma dúvida. Edson. Ok. Durante o curso, se por acaso o seminarista... Perdão, Edson, eu não estou conseguindo te ouvir. Eu acho que o teu microfone está muito baixo. Tem como você aumentar o volume? Não tem. Eu estou sem um fone de ouvido aqui, pastor. Agora está ouvindo? Um pouco melhor. Durante o curso, se por acaso for convidado para pregar numa igreja, na igreja, aquela pregação, aquele horário do culto lá, tudinho, vai servir como estágio? Pode acrescentar ou não? Pode, só que o estágio ele tem um período, tá? Ele é como se fosse uma disciplina. Então, você precisa se matricular no estágio, e aí a lei brasileira, ela exige que todos os estagiários eles estejam segurados. Então, a gente precisa fazer um seguro de vida de cada estagiário, né, naquele período. Então, se estiver dentro do período, aí conta, tá? Muito obrigado. Beleza? Então, eu vou apresentar para vocês agora o nosso calendário, tá? Para vocês conhecerem, pelo menos, as datas, né, mais comuns que nós temos aqui. Só compartilhar aqui para vocês. Vocês estão conseguindo ver aí o calendário? Sim. Beleza. Então, eu não vou passar todo o calendário, né, porque é longo, mas eu vou apenas mostrar para vocês as avaliações. Então, nós começamos a aula, né, em fevereiro, aqui, ó, né? Então, hoje é dia 1º. Efetivamente, as aulas começarão apenas no dia 3, tá? Quarta-feira. Amanhã não tem atividade, então só no dia 3 que nós começaremos efetivamente as aulas, ok? Aí nós teremos o período de carnaval, né, de 15 a 17, 15, 16 e 17, que é feriado, porque algumas igrejas fazem acampamento, né, então a gente manteve aí o feriado chamado aí do carnaval, né? E aí, só lembrando para vocês, ó, que do dia 1º, não, perdão, do dia 5 aqui, onde eu estou marcando, até o dia 9 de abril, tá? Do dia 5 de abril ao dia 9 de abril, é a primeira avaliação. Então, a maioria dos professores, eles seguem um calendário. Então, quando for do dia 5 ao dia 9 de abril, os professores que têm prova, né? Eles vão passar a prova para vocês, os professores que têm trabalho, vocês vão ter que entregar, até nessa data, esses trabalhos. Então, fecha,
né? Aí, no dia 16 de abril, fecha a primeira avaliação. Então, as provas, né, as atividades, elas acontecem do dia 5 de abril ao dia 9 de abril. Tá? Esse é o período aí, né, da primeira avaliação. Tá bom? Aí o aluno perdeu, né, uma prova, ele não estava doente, não conseguiu fazer. Aí nós temos do dia 12 de abril ao dia 16 de abril para fazer segunda prova de segunda chamada, no caso dos alunos que perderam, né, a prova de primeira chamada. Ok? E aí, as nossas aulas, elas vão até, segundo o nosso calendário aqui, ó, elas vão até o dia 30 de junho. Então, até o dia 30 de junho aqui, as nossas aulas. Então, a segunda avaliação, ela vai acontecer, ó, do dia 21, tá, ao dia 25 de junho. Eu marquei aqui para vocês. Ó, do dia 21 de junho ao dia 25 de junho, vai acontecer a segunda avaliação. Provas, trabalhos, né, vão ser realizados, geralmente, pelos professores aqui nesse período. Mas cada professor ele vai mandar para vocês um plano de ensino, geralmente eles colocam o cronograma, e lá ele vai indicar as datas, né, que vocês precisam entregar os trabalhos, né, e as atividades que são exigidas naquela disciplina. Mas esse é o calendário institucional, né? Esse é o calendário que a gente vai ter que seguir, porque no dia 30, último dia de aula, os professores vão ter que entregar as notas, né? E, enfim, a gente termina aí a segunda avaliação. Aí, os alunos que ficarem, né, para a terceira avaliação, eles vão fazer nessa última semana aqui, ó, do dia 28 ao dia 30. Os alunos que ficaram aí, né, de segunda avaliação, eles vão fazer a prova, terceira avaliação, perdão, né, vão fazer a prova nesse período aqui, do dia 28, geralmente, né, ao dia 30 de junho, para fazer a terceira avaliação, ok? Então, aqui, eu apresentei para vocês, né, o nosso calendário. Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver o que nós temos aqui. Que eu já mostrei. Tá. Bem, eu vou só finalizar, né, com alguns avisos mais gerais para vocês, tá bom? E aí a gente finaliza aqui a nossa reunião. Bem, primeiro, com relação aos nossos trabalhos, né, eu sempre falo isso, e às vezes a gente acaba tendo problemas. É muito importante que os trabalhos que vocês façam, eles sejam trabalhos produzidos por vocês. Aqui na FATEB, a gente é bem tolerante com relação a plágios. Ou seja, o aluno pega um trabalho na internet, né, baixa da internet, só que aqui na FATEB, a maioria dos professores, eles têm um programa, eles têm programas, né, que existem, vocês sabem, que passa e descobre plágio. Então, tem vários professores que usam esses programas, né, que passam o trabalho e aí ele indica, né, se o aluno pegou aquele trabalho na internet. Você pode pesquisar a internet, claro, mas você tem que indicar a fonte, não pode só copiar, né, o que você leu na internet. Então, tem que, embora o trabalho não seja, né, vamos dizer assim, top, mas faça você mesmo o seu trabalho, né, se esforce, que certamente os professores vão valorizar isso. Mas, como eu falei, plágio, seja da internet, seja copiar de outro colega, isso, geralmente, a maioria dos professores aqui, eu acho que todos os professores aqui, a orientação é da zero. Tá? Então, geralmente, eles vão ser bem tolerantes em relação a isso, né? O aluno chora, porque não sei o quê, mas a maioria dos professores eles não vão se comover com o choro, né? Porque é um negócio desonesto. Então, tentar, de todo modo, né, evitar a questão de plágio, copiar de alguém, copiar da internet. Se você tem dificuldade, né, procura a professora Ana Cláudia, ela é professora também na área da metodologia, ela vai ajudar vocês, né, na questão da pesquisa. Vocês vão ter aula com ela também para tirar dúvidas, né, esclareçam dúvidas sobre isso, sobre pesquisa, né, eu quero pesquisar na internet, como é que eu faço e tal, né, então é importante que você tire todas as suas dúvidas, né,
em relação a isso. Outra coisa, assim, em termos geral também para vocês, é a questão do pagamento, né? Então, tentem não atrasar os pagamentos, né? Porque isso vai gerar para vocês dores de cabeça, né? Enfim, acréscimo que a instituição coloca em relação a isso. Não é a minha área, eu não lido com a parte administrativa, né, e acadêmica, aliás, com a parte administrativa e financeira, minha área é acadêmica, mas é importante que vocês estejam atentos a isso. Professor, não vai dar para eu continuar o curso. Não esqueça, pelo amor de Deus, você tem que trancar o curso. Faça o requerimento e tranque o curso, porque se você não trancar o curso, o que vai acontecer? Seus boletos vão continuar se acumulando. Mas eu não estou assistindo aula, mas você não trancou o curso, né? E aí isso pode gerar para você uma dor de cabeça, né? Para a instituição, enfim. Então, se por acaso, a gente não quer que ninguém desista, né? Logicamente, a gente quer que todos continuem até o fim, mas se por um acaso, né, acontecer alguma coisa, não dá para continuar, tranque o curso, faça um requerimento na secretaria, ou mande para a secretaria o requerimento, tranque o curso. Não fique, né, com o curso aberto, porque isso está gerando para você uma dívida, e a gente não quer que você tenha dor de cabeça, né? Assim também como nós não queremos ter essas dores de cabeça, tá bom? Qualquer problema que vocês tiverem, dúvida, procura a secretaria. Eu estarei também aí para ajudar vocês, se precisarem. A professora Ana Cláudia também, né, está lá para ajudar vocês. A biblioteca também ela está acessível para vocês, então, a partir do momento que você se matricula, né, você pode ir na biblioteca, faz um cadastro lá, simples, daí você pode emprestar livros, né, você pode consultar, enfim, você tem acesso à biblioteca, nós temos um acervo bem significativo lá, a biblioteca que você pode usar para pesquisar, para estudar, para, enfim, fazer as suas atividades, né, e também as suas leituras, tá bom? A professora Roseli é a responsável pela biblioteca. A professora Sheila é a responsável pela secretaria, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que não ficou muito esclarecida para vocês?